Eu sei que muitas coisas a gente vai passando e nesses dias são dias onde muitas coisas se levantaram nas nossas vidas, coisas que vieram para ir embora. Amém? São situações que elas aparecem na nossa vida para serem vencidas. São questões em que a gente nunca pensou e de repente começa a vir, mas são coisas para que a gente avance. Amém? E Deus tem falado bastante ao meu coração sobre as nossas atitudes, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. E o Senhor, Ele tem treinado o povo dele. Se você está aqui nessa manhã, você veio aqui para ser treinado. Tropa de elite. Amém? FBI dos céus. Né? Nós estamos sendo treinados por Deus, porque o Senhor, Ele tem um povo que é um povo de elite. Todos aqueles que vêm, aceitam Jesus e entram para esse reino, se tornam tropa de elite. E você está aqui nessa manhã, você é a tropa de elite de Deus. E muitas vezes a gente vai sendo treinado, a gente vai aprendendo a mudar, a vestir a nossa armadura, a treinar a nossa forma, a nossa postura diante de Deus, diante das pessoas. E é isso que o Senhor tem trazido nesses dias. Amém? Mudança de postura. O Senhor já falou tanto conosco a respeito de mudarmos aquilo que a gente sente, o nosso coração, de coração endurecido, que nós precisamos limpar de toda a mágoa, de toda a tristeza, porque Ele quer nos dar um coração novo. Foi o que foi ministrado no mês de maio. O Senhor tem trazido que é um tempo de governo sobre essa casa. Então nós fomos chamados para governar. Então o que o Senhor tem feito tem sido um treinamento de elite para nós. Amém? E nessa manhã o Senhor trouxe um tema ao coração do nosso apóstolo Eli, e é um tema que muitas pessoas aqui talvez já tenham ouvido falar no mundo dos negócios, né? No mundo corporativo. Talvez você, o que muita gente às vezes paga em cursos para aprender, o Senhor nos deu através da palavra dele, através da Bíblia, e tudo está na Bíblia. Tudo que a gente vê, que a gente escuta falar hoje, que procura-se pessoas com inteligência emocional, pessoas capazes de gerenciar, tudo está na Bíblia. E é um privilégio, porque nós sabemos disso, né? A gente está a cada dia mais se apropriando disso. E nós temos que pegar todas essas informações que o Senhor tem nos passado e falar: eis-me aqui, Senhor, vou começar a colocar em prática isso na minha vida. Porque o Senhor te chamou não só para que você fique dentro da igreja, mas para que você manifeste o reino dele lá fora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você tem os seus relacionamentos, porque nós cremos que Deus é um Deus que abrange a todos os lugares. Nós não ficamos fechados e parados somente num lugar, dentro de 4 paredes. É uma igreja, é um reino que foi chamado para expansão, para cada vez mais ir mais além, alcançar outras pessoas. E Deus, Ele tem treinado a gente, né? Bom, e vamos começar, né? Empatia. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso? Todo mundo, que bom, legal. Empatia, né? Muitas vezes as pessoas confundem com simpatia. E a gente vai falar disso um pouquinho mais ali para frente. Significa capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro. De se colocar naquela situação ao qual o outro passa. E a gente vai ver que a empatia, ela é algo muito procurado, porque as pessoas que têm essa empatia, elas são capazes de liderar
grandes equipes. Então, empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos, emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Se a gente for para a Bíblia, a pessoa mais empática que a gente conhece, quem é? Jesus. Jesus, o tempo todo, ele sabia se colocar no lugar do outro. Sem nunca, não se colocar no lugar do outro de querer ser o almático, mas no espírito e falando a cada pessoa aquilo da forma como ela entendia. E isso, às vezes, a gente vai se perdendo. Muitas vezes, a empatia na nossa vida, a gente não aprende, ou então ela vai se perdendo, porque muitas vezes a gente quer caminhar para um lado assim, onde eu sei, onde eu tenho razão, onde eu é que sou o chefe, né? Onde eu é que mando, e a minha verdade. E para você ser empático, você precisa, antes de mais nada, abrir mão da sua justiça própria, abrir mão daquilo que você coloca como sua verdade, mas você ter a disposição de ouvir. E a disposição de ouvir é algo que faz a gente pensar no seguinte: se eu estou tão aprofundado nos meus problemas, nas minhas questões, eu não consigo parar para ouvir o próximo. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, é necessário, né, nós como filhos de Deus, como pessoas que estão aqui para manifestar o reino de Deus, a gente tem que curar os nossos sentimentos, as nossas emoções, começar a abrir para ouvir as outras pessoas. E o ouvir faz a gente começar a entender. Próximo, por favor. A diferença entre empatia e simpatia deixa eu colocar aqui. Ambas as palavras, empatia e simpatia, têm uma origem na palavra grega, que é pathos, que significa doença ou padecimento, mas também significa paixão ou emoção forte. Simpatia, no entanto, usa-se o prefixo sim, que significa junto ou ao lado de. Já a empatia usa-se o prefixo em, que se remete ao interior, significa estar dentro de, junto de verdade. O simpático, ele está ao seu lado. O empático, ele está com você. Se você precisar algum dia procurar alguém para você contar algum problema ou buscar alguma solução, nunca prefiro os simpáticos. Porque o simpático, ele vai estar sempre assim, do seu lado, mas ele vai querer colocar a opinião dele. Já o empático, ele vai estar junto com você. Ele vai falar assim, não, isso não é uma verdade, você tem capacidade. A pessoa empática, ela consegue enxergar no outro o valor que ela não enxerga. Isso é uma característica de quando nós ativamos a empatia em nós conseguimos muito mais facilmente liderar pessoas, porque o empático, ele é aquele que ele aproxima e consegue valorizar a cada qualidade que o indivíduo possui. Porque a empatia nos faz ver além de nós mesmos. Para você se tornar empático, você tem que parar de olhar para você, para a sua vida e começar a olhar ao redor, olhar para as pessoas. E Jesus foi o que mais fez isso. Cristo, ele veio e o que mais ele fazia, ele sabia olhar para as pessoas e despertar e ativar nelas o potencial que elas tinham. E nós somos a tropa de elite de Cristo.
Nós somos as pessoas responsáveis hoje por levar o Evangelho a toda criatura, a fazer com que as pessoas sejam transformadas através da nossa vida. Então a empatia é sim algo que está em nós e que nós precisamos ativar isso e cada vez mais conseguir aproximar das pessoas. Às vezes a gente fica tão fechado no nosso mundo que os nossos relacionamentos, eles são limitados. Não somente limitados assim, de quantidade de pessoas, mas limitados até onde eu chego a cada pessoa. Se nós queremos liderar, a liderança, ela não é medida pela quantidade de pessoas que você lidera, né? Mas ela é atingida através da quantidade de pessoas a qual você serve. Ontem foi muito interessante porque eu tive a oportunidade que a pastora Zelinda me deu de estar ministrando com os jovens e foi falado isso sobre liderança. E eu achei tremendo porque tão jovens e já aprendendo sobre liderança, né? E nesse curso que foi falado com eles, falava justamente disso. O líder, ele é alguém empático, ele tem que ser alguém que está disposto a servir. É disposto a fazer algo pelas pessoas. O líder, alguém com empatia, tem que ser alguém que está aberto para servir. Então, a sua liderança, ela não é medida pela quantidade de pessoas a qual você libera, mas sim a quantidade de pessoas a qual você serve. Porque todas as pessoas, elas querem uma coisa: elas querem se sentir valorizadas, importantes. Isso é intrínseco, é natural de qualquer ser humano. Entre as necessidades básicas, né, entre comer, fazer sexo, está também a necessidade de se sentir valorizado. Então, são entre essas necessidades básicas do ser humano. E a gente, muitas vezes, passa por cima disso como se a gente nem sabe que existe, né? A gente nem para pensar que isso existe. E você e eu, como somos chamados para manifestar o Cristo vivo, nós temos que aprender a colocar isso para fora. A nossa capacidade de liderança, a parar de ficar muitas vezes preso naquilo que a gente acha que é importante, sem começar a olhar à nossa volta. Quais são as pessoas que estão à nossa volta? Quais são as pessoas às quais eu tenho servido? Para isso é necessário você ter empatia, você estar junto, você compartilhar, você olhar para a pessoa e valorizar aquilo que ela tem. Cristo foi o que mais ele fez. Ele olhou para cada olhou para Pedro e já viu logo como um pescador de homens. Ele, para cada pessoa onde ele ia, ele nunca olhou para alguém e falou assim: isso daí não tem mais jeito. Não é? E a gente tem uma facilidade tão grande de descartar pessoas da nossa vida. Às vezes a gente fala assim: não, isso daí não dá mais, não tem mais jeito. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso em nós, porque nós somos a tropa de elite do Senhor. Nós somos as pessoas que estão sendo treinadas para levar um evangelho a qualquer criatura, a todas as pessoas. Nós temos uma palavra sobre essa casa, que somos transformadores do mundo. De que forma que nós vamos transformar o mundo se nós não aprendemos a transformar as pessoas, né? Pelo menos abrir a oportunidade para que as pessoas sejam transformadas. Então, não deixe Satanás roubar essa palavra da sua vida, dizendo que você é um fracasso, dizendo que você não consegue, de que para você as coisas não vão dar certo. Isso é uma seta, porque ele quer te matar no ninho. Ele quer dizer para você que você não vai conseguir, e ele sempre lança esse pensamento na primeira pessoa: eu não posso, eu não consigo. Renuncia a isso nessa manhã. Isso não é uma verdade. A verdade é aquilo que Cristo fala a seu respeito. E Ele fala que você nasceu com um propósito e que você tem um destino profético e que o seu chamado é para transformar
toda a terra, todas as pessoas que chegam até você. Então não deixe qualquer pensamento lançado por Satanás te paralisar. Não deixa, porque essas coisas vão fazendo com que as circunstâncias que estão ao seu redor paralisem o seu propósito. E não é isso que o Senhor quer. As circunstâncias que eu digo, falta de dinheiro, desemprego, são circunstanciais, ou seja, elas vão passar. Elas vão passar, mas você é um adorador, você tem isso dentro de você. Você é uma pessoa que nasceu para fazer história, para colocar aquilo que Cristo colocou sobre a terra, amor, amar as pessoas, olhar em cada um no potencial que elas têm, ativar a gente. Quando eu falo em amor, não é aquele amor de você ficar, que bonitinho, não é aquele amor, como é que se diz? Dá uma ajuda aí, Eliane. Não é aquele amor sentimental, almático, mas é aquele amor assim, onde você olha e você corrige, no sentido de falar aquilo que Deus tem para cada pessoa. Às vezes, para quem eu dou discipulado, às vezes fala assim, eu saio detestando você, porque eu sei que muitas vezes eu não falo aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Às vezes a gente quer ouvir assim, não, você tem razão, tá difícil mesmo, mas o meu propósito não é esse. O meu propósito é falar assim, não, você não tem razão, você não pode olhar, a sua vida está progredindo, está indo para frente, você não pode ficar parado por causa disso. E aí a pessoa, não era isso que eu queria ouvir. Infelizmente para ela, mas felizmente para Deus, porque sabe qual é a pessoa que vai te ativar, que vai te fazer ir para frente? Não é aquela pessoa que fala assim, eu sou seu ombro amigo, pode chorar. Não, é aquela pessoa que vai olhar para você e vai falar assim, não, para com isso. Você está parado, você está chorando o tempo todo por uma coisa que não existe. Né? E aí a gente vai colocando e cada problema se torna uma história. Sabe? Vocês já conheceram gente assim? Às vezes um problema, uma dor de dente se torna uma história na vida da pessoa. Não, para. Quem quer que você faça isso é Satanás. O que o Senhor quer é que você olhe para frente. Existem momentos que você vai se sentir triste, sim, mas procure aquele que vai te falar o que Deus quer que seja falado. Sabe, às vezes vai doer um pouquinho, vai dar um tranco, mas vai te fazer andar para frente. Todas as vezes que eu estava no meu período almático e que eu ia falar com o meu líder, com o apóstolo L, e eu chegava nele, nunca eu saí de lá com ele falando, não, você tem razão. Geralmente ele é assim, para com isso. Isso é uma bobeira, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. E eu falava, como não existe? Se eu estou vendo, se eu estou sentindo, isso não existe. Renuncia isso na sua vida. Para de ficar pensando de que você é assim, é assado. Você nasceu para ir além. Sai dessa mediocridade. E aí a gente, tô na alma, mas não, pode ter certeza de uma coisa, essas pancadas fazem a gente crescer. Mas sabe o que o Senhor quer despertar em nós também? Resiliência. É um termo bastante conhecido, né, Gil? Resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade que você tem de levar pancada e se reerguer. Sabe que a gente aprende isso na Bíblia. Nós temos o nosso maior exemplo, que é Cristo, mas no mundo dos negócios, em qualquer curso que você vai fazer, o que mais se fala é que procura-se funcionários e líderes que tenham capacidade de vencer os obstáculos, que sejam pessoas perseverantes. E a igreja, por muitas vezes, não ensinou isso. Não ensinou. Falou assim, tadinho, tá doendo mesmo, né? Aquela coisa assim. E a gente começou a perder coisas, perder características muitas vezes, porque muitas vezes não é passado. E
nessa casa nós temos um grande privilégio, porque nós temos um líder que ele é visionário, que ele enxerga muito além, e ele sempre fala isso pra gente. Nós somos treinados como tropa, como uma tropa de elite, como alguém que vai conquistar, e nós precisamos despertar em nós a resiliência. Para de se colocar como coitadinho, ai, doeu, não vai dar, já quero desistir. Perdi o emprego, estou desistindo. Não. Resiliência. Olha para frente, fala assim, pode vir que eu sou forte. Eu vou contra isso porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que está em mim. E a gente tem que colocar essas coisas e sair mesmo vestido como um guerreiro no mundo espiritual. E você é. A única coisa é que você não se posiciona muitas vezes. Fica lá um guerreiro com todas as armaduras, com a espada, com tudo, chorando no cantinho. Não é? Eu já fiz isso muitas vezes. A gente fica lá com todo o equipamento, chorando no cantinho. E Deus tem despertado as pessoas, porque desse lugar sairão pessoas que vão às nações, que vão muito mais além, que vão conquistar, que vão pisar em locais aonde nunca se imaginou que a igreja fosse chegar. Mas Cristo tem despertado isso. Então, que nós possamos a cada dia mais, a gente possa aprender, falar assim, não, resiliência, eu não vou ser um chorão, eu não vou ser uma chorona, eu não vou olhar para as coisas e ficar parado. Se a tristeza vem, muitas vezes vem, a gente se sente abatido, vai para o seu lugar secreto com Deus, porque é somente Ele que pode curar aquilo que a gente sente. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é marido, não é esposo, não é ninguém. O único que pode curar a sua vida, os seus sentimentos é Cristo. Não adianta ficar buscando nos simpáticos, na simpatia, aquilo que você tem que buscar em Cristo. Cristo é o que nos liberta, somente Ele, não existe outro. E às vezes a gente não quer ir porque a gente não quer ser confrontado por Cristo. E a gente fica procurando, não, parou, chegou o tempo. É tempo de ir mais além, sair da nossa vida medíocre. Né? Medíocre é o quê? A gente está na média. Pra gente, se a gente estiver na média, tá bom, né? Se a gente estiver assim... pra gente não, que eu vou começar a declarar diferente. Muitas vezes já foi, né? Se eu estou na média, se eu estou igual a todo mundo, é o que importa. O mundo, se você quiser ser igual a Cristo, se você quiser ser como Cristo, você nunca vai ser igual aos outros. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele nos criou com uma identidade. A identidade nele. Então jamais desista de querer ser igual a todo mundo. Desista de querer ficar se comparando com as pessoas, porque não é isso que vai acontecer. Não vai ter comparação para a sua vida. Além do Senhor nos dar a identidade dele, Ele ainda faz mais uma coisa. Ele cria cada um de um jeitinho. Então a identidade de Cristo em nós nos faz únicos. Não adianta a gente querer olhar para o outro e se comparar, mas ele faz assim, mas ele tá, com ele acontece. Não adianta. Nós temos a identidade que nos faz ser únicos na face da terra. Amém? E quando nós começamos a aprender sobre essas características que já estão em você, já estão em mim, porque nós aprendemos que quando Cristo Ele vem para morar na nossa vida, a gente vira um com Ele. Então, empatia, resiliência, perseverança, já são as suas características. Não adianta você querer correr disso, porque não vai ter saída. Se você aceitou a Jesus, e se você quer que Cristo governe sobre a sua vida, são essas características que estão em você. Então não há desculpa. Não há. Mas o que acontece? Você pode ter essas características e não saber usá-las. E é isso que nós vamos aprender nesses dias. Nós já estamos aprendendo. Mas assim, sobre empatia é isso que a gente vai estar falando nesses dias. A capacidade de olhar para o seu próximo e olhar nele o valor que ele tem. Amém? Inteligência emocional. A empatia, ela te dá a inteligência emocional de saber como vai, como acontece, como funciona.
E aí você agrega isso para alguém que tem a Cristo como Senhor e Salvador, você vai e tem também o discernimento espiritual. Olha que maravilha, tudo existe já em você para que você lidere, para que você governe. Amém? Nada te falta. A sua posição não tem mais que ser aquela posição de quem simplesmente deixa as coisas acontecerem. Mas a sua posição tem que ser de liderança. Sabe, o mundo hoje, as pessoas que estão lá fora, eles estão sedentos por pessoas que sejam referência. Sabe por que muitas vezes a gente bate tanto e fala tanto nos jovens que põem fulano como ídolo, ciclano, e a gente fala, mas eles estão procurando referência. E eu e você temos que ser essa referência. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e falar assim: uau, o que a Andréia tem que eu quero ser como ela? As pessoas estão carentes de ouvir os valores de Cristo, os valores que nos libertam, que nos fazem felizes, os valores que transformam. É isso que as pessoas precisam ouvir, querem ouvir. É por isso que nós não podemos ficar no nosso mundinho particular das dores, dos sentimentos. É tempo de um povo, de uma tropa de elite que avança, que vai até as pessoas, que sai das quatro paredes. É tempo de pessoas saradas, pessoas que vão com toda a inteligência que é dada por Cristo, que vão com discernimento. É isso que a gente tem que despertar. Declare sobre a sua vida, põe a mão na sua cabeça nessa hora e fala assim: eu estou aqui, disposto a servir a Deus como um líder. Amém? Rompe isso nessa manhã. Rompe isso. Como tratar as pessoas. Sucesso, realização pessoal e felicidade depende da nossa capacidade efetiva de relacionamento. Se quer, tem uma frase que eu li num livro: se quer tirar o mel, não espante a colmeia. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está tão afoito com as nossas questões pessoais ou com a nossa vaidade, que a gente esquece de ativar a empatia em nós, e a gente se torna nós nos tornamos pessoas autoritárias, donas da verdade, certas de tudo que acontece à nossa volta. E às vezes a gente vai cada vez mais aprofundando no nosso egoísmo. E se tem uma coisa que o empático precisa ser, é humilde. A humildade faz parte do processo. Um coração arrogante, um coração soberbo, não vai conhecer a sabedoria. Por quê? Ele é tão autossuficiente que vai precisar de sabedoria para quê? Se ele já sabe tudo. Então a humildade tem que fazer parte daquilo que nós tem que ser transformado no nosso coração, na nossa forma de pensar, e tirar do nosso coração todo o coração endurecido, toda soberba, todo o orgulho. E aí sim, muitas vezes a gente vai falar com pessoas e nós nos gabamos da nossa posição. Vou dar um exemplo simples. Às vezes, um jovem chega para conversar com alguém mais velho. E aí essa pessoa comete um erro. E talvez até a pessoa que cometeu o erro, realmente ela errou. Mas muitas vezes a arrogância, soberba, faz com que haja primeiro a crítica. Então aquele que acha que sabe mais e pode, porventura, até saber, se acha no direito de fazer uma crítica. E fala assim: ah não, mas o senhor está dizendo tal coisa, mas isso não existe. E quando a gente tem empatia e sabe se colocar no lugar do outro, você tem que ver que aquilo que a outra pessoa está fazendo ou como ela está agindo, não é para ser corrigido em público. Não é para você falar de um erro e expor porque você quer colocar a sua verdade, da sua forma, da sua maneira. Amém?
não é para que seja colocado de uma forma abrupta, né? E chega assim e fala, não, você está errado. Não é isso. Às vezes a gente se gaba de dizer assim, mas eu sempre digo a verdade. A questão é, de que forma você diz a verdade? De que forma você expõe a verdade? Porque é verdade, não quer dizer que ela tem que ser falada de qualquer forma. Você tem que saber chegar, fazer com que essa verdade chegue até a vida da outra pessoa. É isso que faz um líder, é isso que faz uma pessoa que tem empatia, é isso que nós temos que fazer como corpo de Cristo. Saber olhar para as pessoas e enxergar nelas um potencial tão grande que um erro não é para que você se julgue e coloque em público, mas é para que você aprenda e saiba e coloque essa pessoa por tudo que ela é valorizada, por todos os valores que ela tem, você consiga fazer com que ela entenda. Isso faz a diferença na liderança. Não critique, não condene, não se queixe. Sabe que existe uma coisa que todo mundo gosta de falar e fala assim, eu tenho uma crítica positiva ou uma crítica construtiva. Uma vez, eu falei isso ontem, e eu estava começando a ministrar, e uma pessoa, logo na primeira vez, assim, e uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu queria te fazer, depois que eu terminei, gente, eu fico nervosa toda vez que eu tenho que falar. Não pense que para mim é fácil estar aqui com o microfone na mão. São muitas barreiras que foram vencidas e que eu venço a cada dia. Mas na primeira vez, penso que essas barreiras estavam todas lá. Ainda. E aí essa pessoa chegou em mim, não me conhecia, provavelmente não sabia que era a primeira vez também. E essa pessoa chegou em mim e falou assim, depois que eu tinha acabado, super nervosa, chegou em mim e falou assim, posso te fazer uma crítica positiva? Eu já fiquei assim, né? O que eu fiz de errado? Mas aí essa pessoa começou a falar, e sinceramente eu não lembro qual era a crítica, eu não lembro o que eu falei naquele dia, eu só lembro de uma coisa, do constrangimento que aquilo me criou. E aí, né, como é que faz? Eu não falo? Então, não. A empatia, quando você se torna empático, você sabe o momento de falar, porque você gera relacionamento e você sabe se aproximar das pessoas. Então é isso que a gente precisa aprender a colocar em prática. Porque muitas vezes a gente vai, não, eu falo a verdade mesmo, eu quero fazer. Eu até entendo que essa pessoa que chegou até mim, chegou com uma intenção boa, né? Eu entendo isso. Mas a gente tem que aprender a chegar, porque das outras vezes que eu fui ministrar, e que essa pessoa estava junto, toda hora eu lembrava, toda hora eu ficava tensa. Então não é esse tipo de postura que a gente deve ter diante das pessoas. As pessoas têm que ter, você tem que gerar relacionamento e empatia, saber se colocar no lugar do outro. Saber se colocar na condição em que o outro está. E isso dá trabalho, gente. Não pense que para você exercitar essas coisas é fácil, não. Não é. Mas isso é a todo dia, até que se torne natural. Amém? Eu estava lendo um livro que fala muito sobre a história de Abraham Lincoln, né? Político dos Estados Unidos. E Lincoln, ele foi reconhecido porque ele foi considerado um homem sábio e ele conseguiu transformar a política, a economia, ele fez grandes coisas. Então, as pessoas até hoje estudam sobre a vida dele. E nesse livro, que fala sobre a vida dele, conta o seguinte, diz que Lincoln, quando era muito jovem, ele era extremamente crítico. E ele era desses críticos que gostavam de publicar em jornal. E ele fez uma crítica a um político, na época, que era muito conservador e muito famoso, isso em 1800 e alguma coisa, tá? E ele fez essa crítica e publicou num jornal anônimo, né? E só que esse político descobriu quem era
que tinha feito a crítica, descobriu que era Lincoln, e chegou até ele e fez assim: então agora você tratou da minha honra, eu quero um duelo. E Lincoln, ele era contra os duelos, mas como envolveu a honra, ele falou assim: será um duelo à espada. E aí, isso chocou a vida de Lincoln, e ele teve que aceitar esse duelo. E chegou no dia marcado, os padrinhos lá, né, que acompanhavam para fazer esse duelo, conseguiram entrar num acordo de não haver o duelo. Mas por que eu estou falando isso? Porque conta a história que isso foi um choque na vida de Lincoln. Diz que daquele episódio em diante, nunca mais ele criticou ninguém. E ele transformou aquilo completamente. Então ele falava assim: eu não sei o que o outro está passando, por isso eu não posso julgá-lo. Eu não sei o que está ocorrendo, por isso eu não posso julgá-lo. E ele foi, a partir desse momento para frente, ele começou a crescer numa escala de ser referência em todos os lugares que ele passava. E ele nunca chegava, diz essa biografia, que ele nunca chegava e já expunha a pessoa ou falava, ele sempre falava algo bom. Porque aprendeu. Aquilo foi algo que trouxe para ele um impacto, né? Fez cair a ficha. E é isso que a gente precisa buscar nesses dias. A entender. Só um minutinho, gente. Então, se você quer tirar algo bom, se você quer extrair o mel, não espante a colmeia. Sempre tire algo bom. Sempre ache algo bom. Tem uma parte no livro que eu anotei que falava desse episódio da vida de Lincoln. Um general falou ao enterro de Lincoln: aqui está o mais perfeito governante que o mundo já viu. Ele não conhecia Jesus, provavelmente. Mas assim, a referência, né, de Lincoln como sendo um homem, um governante de referência perfeito. Não julgue as pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisto no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no seu próprio olho. Então a gente precisa aprender a não julgar as pessoas, a colocar aquilo que foi muitas vezes exposto, se existe algo a ser confrontado, corrigido. A empatia, ela vai fazer de você alguém com sabedoria. Busque sabedoria de Deus para todos os momentos. Busque se colocar no lugar do seu irmão. Busque olhar para o seu irmão e ver nele alguém parecido com você, que tem as mesmas emoções, que tem os mesmos sentimentos. Sabe, se a gente começar a colocar em prática, será que ela gostaria de ser tratada dessa forma? Ou ele gostaria? Às vezes a gente fala tanto assim no mundo corporativo, né? Assim, fala, por exemplo, numa recepção. Você tem que tratar bem as pessoas, com cordialidade. Não importa se as pessoas se os seus problemas vieram, se você está num dia, mas trate bem as pessoas. Como é a forma que você gostaria de ser tratado? Sabe que muitas vezes a gente fala assim: não, mas tratar bem é falar o bem o tempo todo. Sim, é o bem, mas é um bem sincero. Não faça nenhum tipo de elogio que não seja autêntico. Se você não acha que a pessoa está bem usando um brinco de bolinha, não elogie o brinco de bolinha, elogie outra coisa. Algo bom sempre existe, mas não é para que você seja falso, para que você crie coisas, crie motivos. Não, você tem que ser autêntico naquilo que você elogia, naquilo que você vê de bom na pessoa. Se você não vê nada de bom, troca o seu olho. Porque sempre existe algo bom. Amém? Vamos repetir isso? Sempre
existe algo bom. Se não tem nada de bom, não é a pessoa, é o meu olho. Os elogios, você identificar e valorizar, tem que ser de forma sincera, de forma honesta. Amém? Então não julgue, não olhe, não fale com crítica, mas seja alguém que consegue se colocar no lugar do teu irmão e olhar para ele como alguém que você ama. Um amor que Cristo nos amou, porque Cristo não ficou olhando para aquilo que a gente fez, Ele ficou olhando para aquilo que a gente é nele. Existe um episódio também, já estou indo para o final, mas também da vida, que eu estou falando da vida de Lincoln, né? Existe também um episódio onde depois desse duelo, onde eles foi cancelado e ele nunca mais criticou ninguém. Houve um episódio na história onde ele tinha na guerra, né? Ele tinha uma oportunidade de vencer uma batalha. E ele passou, um comunicado para o general que estava à frente daquela batalha. E ele disse assim: olha, existe uma estratégia de guerra, que se você passar por tal lugar e você fizer, e ele passou toda a estratégia para aquele general. E falou assim: vai, porque nós vamos ganhar essa batalha. É um momento único, não haverá outro. E ele colocou essa ordem, ele como presidente, falou para esse general. E chegou no dia marcado, o que aconteceu? O general não fez a estratégia de guerra. E eles perderam a batalha. E diz que Lincoln, quando ouviu que ele não tinha feito nada daquilo e perdeu a batalha, ele olhou e ele ficou com raiva. E ele falou assim: como que pode? Começou a escrever uma carta. E ele escreveu uma carta detonando com esse general. Ele falou assim: como pode? Você desobedeceu, essa era uma oportunidade única. E fez lá uma carta bem grande, desabafando, né? E aí fez isso e acabou. Mas o que aconteceu? Anos depois, descobriram que aquele general nunca recebeu aquela carta, porque ele escreveu e guardou embaixo de todos os documentos que ele tinha na gaveta. E depois e diz que ele falou assim, que, né, na carta ele falava assim, que ele também não sabia como, não era ele que estava na frente da batalha. Talvez a estratégia que ele tenha dado, tenha confrontado, não era ele que ficava vendo o sangue das pessoas escorrendo no campo de batalha. Não era ele que estava ali vendo as pessoas clamando pela vida e morrendo. Então, que aquele general que tinha prestado um serviço durante tanto tempo, um serviço de excelência, não poderia ser julgado por aquele ato. Entende? Às vezes a gente pode até ficar com raiva, pode até ficar meio bravo, mas a gente não tem o direito de liberar para outra pessoa. Porque uma vez que a gente chega para a pessoa e fala e despeja todo o nosso rancor, toda a nossa frustração, jamais a gente pode recolher. Jamais a gente pode pegar assim e tirar aquelas palavras. A gente pode pedir perdão e temos que pedir perdão. A gente pode cancelar essas palavras, mas quem recolhe da vida das pessoas essas palavras é Cristo. Quem tira, limpa e cura é Cristo. Mas nós não temos o direito de detonar, de acabar com a vida das pessoas, porque nós não sabemos se colocar no lugar delas. E o que o Senhor busca são pessoas que trabalhem no seu caráter, para colocar o caráter de Cristo e ter nobreza. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, foi chamado para ser um nobre do Senhor. Sabe como é um nobre? Sabe como é uma pessoa, um rei, uma rainha? Quando se porta, sabe se portar, sabe se posicionar. No mundo espiritual, é assim que nós temos que ser. E nós temos que ser no espiritual, refletindo no natural.
Porque se eu sou nobre na minha forma de pensar, na minha forma de agir, automaticamente, no natural, você é uma pessoa que sabe se colocar no lugar do próximo, que sabe falar na hora certa, que sabe se mover de acordo com o que Deus fala. É isso que uma tropa de elite tem que fazer. Saber o momento certo das coisas. Caráter, espírito de nobreza. A empatia faz de nós pessoas com nobreza de caráter. E eu estou citando aqui pessoas como Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, porque são pessoas do nosso tempo, no natural. Porque todas essas características estão em Cristo. Não falarei mal de nenhum homem, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Era alguém, ele foi um político, foi cientista, enfim, foi jornalista, ele foi alguém que fez a diferença. Não falarei nenhum mal. Postura, gente. Olhar para as pessoas e saber ver nelas o potencial e não ter coragem de falar mal. A gente tem que ter essa nobreza de caráter, que quando for para falar mal de alguém, isso tem que doer. Falar assim, nossa, não posso falar mal. Minha irmã. Se existe um grupo ao qual eu faço parte, e eu quero transformação, seja na faculdade, seja no trabalho, se há algo que tem que ser transformado pelas pessoas, não é porque eu vou chegar lá e vou me impor e falar assim, olha, aqui é assim, porque tem que mandar, tem que fazer, não, mas é porque eu sou uma referência de um caráter nobre. E aí, à medida que você for transformando a sua maneira de agir, as suas atitudes, for colocando em prática, sabendo se colocar no lugar da outra pessoa, as pessoas vão falar assim, nossa, eu posso ir até a Natália, porque ela é uma pessoa que eu posso me abrir com ela, eu posso confiar nela. Eu posso olhar para ela e ver uma líder que vai me proteger na hora que eu estiver em dificuldade. É assim que a gente tem que ser. Essa é a referência que o Senhor quer colocar sobre a terra. Amém? Tem uma história também de um piloto. Ele era um dos mais famosos dos Estados Unidos. E ele era desses pilotos de acrobacias. E um dia ele estava pilotando um avião e de repente pararam os motores. E ele deu uma pane total, destruiu a aeronave, mas ele, como ele era muito habilidoso, ele soube pousar o avião e ninguém morreu. Mas a aeronave, que era uma das mais caras que eles tinham, acabou. E aí ele saiu enfurecido e falou assim, como que pode? Só pode ter acontecido de terem colocado combustível errado na aeronave. E aí começaram a investigar e viram que realmente o avião tinha sido abastecido com combustível errado. E aí ele foi até o mecânico. E aí chegou lá no mecânico, o mecânico já estava chorando. Diz que ele olhou para o rapaz com lágrimas nos olhos, chorando, porque havia cometido um erro que poderia ter sido fatal. Não foi pela habilidade do outro. E ele e todos ali ao redor da equipe, né? E aquele era um piloto famoso, habilidoso. E ele poderia chegar naquele mecânico e falar assim, como que você faz isso? Você está demitido. Não é? Não tem tanta gente que chega e faz assim. Como que você faz uma coisa dessa? Você já não aprendeu? Você já não passou por treinamento? Você já não fez isso? Né? Não, mas aquele homem, ele era um líder. E ele sabia se colocar no lugar do outro. Todo líder tem que ter a empatia. E ele olhou para aquele mecânico e falou assim, como prova de que eu sei, de que você nunca mais cometerá algo assim, eu quero que você abasteça o meu jato amanhã. E aí aquilo foi algo que mudou toda a equipe. Então a gente tem que ter pensamentos, e tem que ter atitudes de pessoas que se importam com as outras pessoas. Às vezes a gente tem que sair do nosso mundinho, às vezes a gente está tão atarefado que a gente esquece até de dar bom dia, de falar como vai, como você está. Mas não, tem assim essa empatia de tratar as pessoas bem. Amém?
Bom, gente, já por hoje é só. A gente vai continuar falando mais sobre isso. Ainda existem mais coisas que a gente precisa tá colocando. Mas eu quero que você pense em tudo isso que foi ministrado nessa manhã. Somos pessoas chamadas para governar, para ir além, para sermos referência. Então, que nessa manhã sirva de reflexão. Como tem sido a sua vida? Como você tem se colocado, se posicionado diante das pessoas com quem você convive? Como que você tem tratado as pessoas? Tem sido como Cristo trata? Como Jesus, se Jesus andando junto com você, como que Ele faz? Ele olha para as pessoas de que maneira? Então vamos ter essa consciência nessa manhã. Quantos se dispõem a colocar em prática isso que a gente está falando? Amém. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos estar orando. É um momento de aprendizado. Estamos aprendendo sobre isso. Coloque isso em prática. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida pessoal. Porque aquilo que você dá aos outros, aquilo que você coloca aos outros, é aquilo que o Senhor te dá 100 vezes mais. Aquilo que você beneficia a vida do outro, é aquilo que o Senhor coloca sobre a sua vida. O Senhor jamais vai deixar você infeliz, o Senhor jamais vai deixar você em necessidade, mas Ele sempre vai colocar sobre você porção dobrada. Sempre. Então, se prepare para começar a impartir com as pessoas aquilo que Cristo quer que você imparta. Amor, alegria, alegria de viver, alegria de estar com o Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós queremos, Deus, nos colocar na Tua presença. Pai, que essa palavra que o Senhor nos deu, uma palavra de ensino, uma palavra que vem ministrar sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Pai, nós queremos abrir o nosso coração, queremos que Jesus venha sobre a nossa vida se manifestando a cada dia. Senhor, nós queremos colocar a nossa mente o tempo todo em aprendizado com o Senhor. Queremos abrir o nosso entendimento. Senhor, queremos transformar as nossas atitudes. Somos pessoas de governo e nós cremos nisso, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos que estaremos dispostos e transformaremos todas as nossas atitudes, a nossa forma de ver aos outros. Senhor, nós ativamos em Teu nome, Jesus, aquilo que está dentro de nós, a empatia, saber se colocar no lugar do meu irmão. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado com carinho em nossas vidas o entendimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém.